Então, pessoal, hoje a gente vai aprender como usinar usando o Fusion. Vou usar a parte de cima do nosso Roomba, essa que está piscando aí na tela. Esse vídeo vai ser rapidinho só para aprender a usar a plataforma. O primeiro passo é alinhar a peça com a origem, caso não esteja alinhado. Você vai em alinhar, escolhe uma face do objeto e escolhe o eixo da origem que você quer, ou o plano da origem que você quer. Com a peça alinhada, vamos selecionar Manufacture no menu superior direito e vamos clicar em Setup. O Setup é a parte principal da usinagem porque nós escolhemos a origem da peça na mesa e o tamanho do bloco que será usinado. Bem, primeiro selecionamos a máquina, pode ser a genérica mesmo. Depois escolhemos a origem da peça. Pode colocar em orientação Z e X ou Z e Y. Escolhe primeiro o Z, depois um eixo X. Dependendo da posição, pode ser o X ou o Y. Uma coisa não influencia a outra. E clicando em Flip, você pode alterar a direção do eixo. A origem pode ser a da peça, para ficar bem eficiente na hora de usinar a peça na máquina. Depois disso, na aba Stock, nós vamos ver o tamanho a mais que tem de material da peça. Esse primeiro é o tamanho a mais dos lados. Pode colocar sempre 10 milímetros. Já é o suficiente só para a gente ver na simulação. Isso não influencia tanto. O segundo top geralmente é para quando você vai facear a peça. Nós não vamos usar aqui. Estou exibindo aí para vocês como seria a distância. É mais para metais, alumínio, aço. Não é o nosso caso. Aqui nós podemos terminar o setup. Só dá um OK que ele salva. O próximo passo é escolher qual tipo de fresamento nós vamos usar. Geralmente o mais usado é contorno, mas você tem todas essas operações ali. Hoje a gente vai trabalhar com contorno. Os outros tipos são todos parecidos. Depois que clicou em contorno, a gente tem que selecionar a geometria usada na peça. Primeiro nós escolhemos os rasgos internos e depois os externos da peça, porque a peça se solta do material. Vamos escolher o tamanho da fresa, basta clicar ali em Select, e aí você vai ter uma listagem de fresas para serem escolhidas. Se não tiver a sua fresa, você pode clicar em Local Library e nesse maisinho ali em cima. Clicando no mais, você tem o tipo da fresa. Normalmente eu uso a chata. Você vai em Cutter e escolhe as especificações da fresa. A minha tem 2 cortes, diâmetro 4 milímetros. As outras especificações, geralmente você não precisa tanto utilizar isso com as máquinas simples. Pode usar só o diâmetro e a altura dela. Feito isso, dá um Accept e continua. Na aba Velocidade, se a sua máquina controla a velocidade do spindle, é essa a primeira opção que você vai alterar. Fora isso, a mais importante é a velocidade de corte, que vai influenciar na sua fresa. As outras você tem opções de entrada, de saída, de rampa, de subida, de descida. Mas isso você vai mudando e vai testando. Eu deixo o padrãozinho mesmo. Seguindo na próxima aba, nós temos as alturas de operação da máquina. A primeira, Clearance, é a altura de saída dela, do início e do fim de cada seção de corte ali. O Feed é a altura da peça propriamente dita. Isso vai alterar a velocidade dela que você configurou lá atrás. A altura Bottom seria o final da peça, até onde vai o seu corte. Geralmente eu coloco menos 1 milímetro para ele cortar um pouco a mais do que a peça. E garantido, dependendo da sua máquina, você pode botar 0 mesmo que vai dar certo. E a última opção ali, você tem as tabs e tem o múltiplos passes. Em múltiplos passes você coloca a altura de cada passe que a máquina vai fazer. Eu geralmente trabalho tirando 4 milímetros por vez.
Podemos dar um OK e vamos fazer a simulação. A simulação está ali em Action. Quando clicar, aperta no Stock para a gente ver a peça toda formada. Dando um play, a gente pode ver qual vai ser o percurso e o que ela vai tirar. Dependendo se for quadrado, você vai conseguir constatar erros aqui. Depois da simulação, basta gerar o G-Code. Para gerar o G-Code, é esse ícone do lado da simulação. Você vai definir o nome para salvar, a pasta que deve ser colocada e dar post. Depois disso, seu G-Code está gerado, basta levar para a máquina. Eu estou deixando na sua tela o nosso vídeo sobre como fazer um robô aspirador de pó completão. Clica aí, se você gostou, deixa o like e valeu!